Você sabia que alterações no quadril e na lombar podem gerar dor e limitação de movimento cervical? O objetivo dessa aula é te contar e levar para o ambiente clínico como avaliar e tratar essas disfunções. Eu sou Léo Sete, fisioterapeuta osteopata, doutorando em reabilitação e desempenho funcional, e vou conduzi-los por essa aula clínica de alterações de quadril e lombar, gerando repercussões na coluna cervical. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações. Vídeos de altíssima qualidade com um único objetivo: melhorar o seu desempenho clínico. Sem mais delongas, vamos à nossa aula de hoje. O maior músculo do quadril é o músculo glúteo máximo, que é inervado pela fáscia glútea. A fáscia glútea, ela se fixa direto na coluna lombar, numa região chamada camada mais superficial da parte posterior da fáscia tóraco-lombar. Então o glúteo se liga à fáscia tóraco-lombar, que é contínuo. A fáscia tóraco-lombar do glúteo, ela é contínua com o grande dorsal do lado oposto, que é o maior músculo das costas, gente. A grande questão é o seguinte: quando eu tenho uma tensão, uma alteração de movimento do quadril, eu posso alterar essa ligação do glúteo com o grande dorsal, alterando a fáscia tóraco-lombar, gerando prejuízo de movimento, podendo gerar prejuízo de movimento no quadril e na lombar. E aí, quando eu altero o grande dorsal, ele se liga diretamente ao ombro. E aí eu posso ter uma alteração de quadril do lado esquerdo, por exemplo, levando uma limitação de movimento do ombro do lado direito, já que o grande dorsal se insere no húmero. É aonde o tendão dele distal se insere. Além disso, o grande dorsal, que está fixado à fáscia tóraco-lombar, a inervação dele é por um nervo do plexo braquial cervical, C5 e C6. Então o nervo que inerva o grande dorsal, ele manda a informação para a cervical. E isso pode gerar uma excitação daqueles níveis cervicais. Então vamos lá. Se eu tenho uma alteração crônica de quadril, da fáscia glútea, eu vou alterar toda a ligação do glúteo com a fáscia tóraco-lombar, alterando também a informação do grande dorsal do lado oposto. Isso vai gerar uma repercussão neural. Se é longo isso, né? Se é crônico, eu vou gerar uma repercussão, posso gerar uma repercussão a nível cervical, nos níveis C5 e C6, que é a região onde está saindo o plexo braquial, e aí vai afetar todo o membro, do lado oposto do quadril, e também vai afetar a cervical, posso afetar a cervical, uma vez que os níveis cervicais ali, C5 e C6, tem uma grande relação com a mobilidade, com o movimento cervical. Então, por uma alteração de quadril, alterando a fáscia glútea, eu vou ter duas vias importantes para eu avaliar. Uma via mecânica e uma via neural. Como que eu posso fazer isso numa avaliação de prática clínica? Eu posso testar o movimento cervical ou de membro superior do indivíduo e depois mudar o posicionamento do quadril. Ou com posições alteradas, né? Posso mudar, posso pedir o indivíduo, por exemplo, para cruzar a perna dele, ou para tirar, fazer uma extensão de quadril, e repetir o movimento de membro superior e cervical. E por uma via neural, eu poderia tocar o quadril ou tocar o grande dorsal do lado oposto e ver se ele melhora o movimento cervical dele e também de membro superior. Então eu posso testar uma via biotensegritiva facial de glúteo com grande dorsal do lado oposto. Então o glúteo que vai prejudicar o movimento de braço vai ser sempre do lado oposto. E além disso, eu poderia também mudar o movimento do quadril para testar esses movimentos. E além disso, eu poderia testar por uma via neural. Tocaria no glúteo ou no grande dorsal do lado oposto e testaria a cervical com amplitude de movimento ou com testes de esclerótomo e dermato. Caso isso eu tenha melhora da amplitude de movimento e dor, tanto da cervical quanto do membro superior, eu trataria o glúteo e o quadril do lado oposto. E depois eu poderia também utilizar técnicas de transmissão de força na fáscia tóraco-lombar,
melhorando ali uma transmissão de força mecânica e também uma informação neural para a cervical. Então, não são todos os indivíduos que têm problema cervical e no ombro que vão ter problema no quadril oposto, mas é uma possibilidade a ser testada, tanto por uma via biotensiagretiva quanto por uma via neural. E esse vídeo vai chegando pelo final. Até a próxima aula. Um grande abraço para você.